Então, amados, dando sequência à nossa série de estudos sobre a salvação, por aqui, pastor Gessé Loureiro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê aquele joinha para que nós possamos, ter mais conteúdos, compartilhar. A nossa missão aqui é pregar o Evangelho de Cristo, é ensinar as principais doutrinas do Evangelho, que julgo ser muito importante para o nosso fundamento, para a nossa fé em Cristo Jesus. Eu tenho falado esses dias sobre as evidências da salvação. Tenho falado sobre 9 evidências. E hoje eu queria pontuar que eu falei no último vídeo sobre a questão uma das evidências é que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que podemos produzir os frutos do Espírito como forma de revelar o caráter de Cristo. É muito importante que, como salvo em Cristo, nós fomos salvos para alguns propósitos, entre eles, para servir a Deus com os dons espirituais, ministeriais e talentos. Pedro, escrevendo a sua carta à igreja de Jerusalém, ele disse: cada um administra aos outros o dom que recebeu do Senhor. É muito bom a gente entender que, como salvo em Jesus Cristo, o Senhor é tão bondoso ainda, que nos agraciou com dons espirituais. A palavra dom no grego é charis, que é presente, é graça. Ele libera graça, distribuindo para a igreja. Não como forma de a gente brincar com esses dons, fazer sucesso, ficar famoso e ganhar dinheiro. Mas os dons é para a edificação da igreja e para a glorificação de Cristo. Então é muito importante a gente entender que nós fomos chamados como salvo para servir a Cristo através dos dons. Então você tem que descobrir rápido, identificar o seu chamado, para que através do seu chamado, do seu dom, cada um vai atuar numa área. Tem dons espirituais e dons ministeriais. É o Espírito Santo que dá. E ele, quando dá, capacita para que você venha servir ao Senhor com um dom que ele te deu. Então, por exemplo, a gente está aqui na terra como sal para glorificar a Deus. Jesus diz: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Nisto meu Pai é glorificado. Hoje a gente vemos pregadores, alguns pregadores falando sobre a importância de você dar glória a Deus no culto. É muito importante você dar glória a Deus, que Deus está esperando seu glória. Na verdade, glória na Bíblia tem muito significado. Existe glória que é realmente a expressão de louvor, No seu templo tudo diz glória. Então, na verdade, louvar a Deus através dos ministérios de louvores, louvor congregacional, é uma forma de glorificar a Deus. Mas não se limita só a isso. Você pode glorificar a Deus pela Bíblia louvando. Você pode glorificar a Deus dando um bom testemunho. Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Então você pode glorificar a Deus através do seu testemunho, sendo luz e sal da terra. Você pode glorificar a Deus dando fruto. Nisto meu Pai é glorificado, quando vocês vão e dão fruto, e o fruto de vocês permanece. Então os frutos do Espírito Santo em nós, os frutos das almas salvas, os frutos daquilo que a gente vai fazer para Deus, é resultado da glória de Deus que está sendo manifestada e da nossa salvação e da nossa aliança com Jesus. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Acho que isso é um bom aferidor de medidas para saber se Cristo está em mim e eu nele, que é os frutos que vai aparecer nesta árvore espiritual. E nós podemos glorificar a Deus através dos sofrimentos. Essa é uma parte que a gente às vezes não entende. Às vezes passamos por algumas provações, aflições, angústia por causa da nossa fé em Cristo e nos queixamos, murmuramos, queremos abandonar nossa missão, nossa função por causa desse sofrimento, das calúnias, das perseguições, dos maus entendidos, dos desentendimentos, dos problemas que surgem na nossa caminhada. Mas alguns sofrimentos são necessários. E eles serão uma forma, um instrumento de glorificação a Deus. Paulo disse a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Porque o Senhor nos alistou para a guerra. E não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida. Paulo está orientando seu filho na fé, Timóteo,
que às vezes ele queria evitar a companhia de Paulo, os sofrimentos, porque tudo para ele era muito estranho, ele era filho de pais grego. Então toda essa cultura do evangelho que inseria na fé o sofrimento, a perseguição romana, que era renhida, que era hostil ao trabalho de Paulo, do missionário, do apóstolo, dos demais irmãos, Timóteo no início não entendeu. E foi necessário Paulo dizer, se sofrermos com ele reinaremos, mas se o negarmos, ele nos negará. Se pudéssemos contextualizar essas palavras de Paulo, resumindo o evangelho, diríamos que a rota do céu, o Waze, o GPS de Cristo, para todos nós chegarmos onde ele está hoje, é deserto da tentação, Getsemane, lugar da prensa, cruz, lugar da crucificação e depois trono. Todo cristão vai ter que pegar sua cruz e seguir a Cristo, que é sentença de morte, sofrimento, dor. Não existe trono sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. O evangelho sem cruz é falso. O evangelho de Cristo tem a cruz, antes do trono. Jesus aconselhou as 7 igrejas da Ásia, os irmãos que viviam na Ásia no primeiro século, debaixo de muita perseguição. Mas no término das cartas, há uma promessa gloriosa para todos os irmãos. Aquele que vencer, promessa futura, uma vitória futurística. Aquele que vencer se assentará comigo em tronos, darei uma vara de ferro para reger as nações, comerá do maná escondido, darei uma pedrinha branca com seu novo nome, andará com vestes brancas comigo. Existem tantas promessas gloriosas para o vencedor. Não é aquele que vai vencer apenas uma dificuldade hoje e amanhã está se rendendo a outro problema. Não, é aquele que continuar vencendo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então o sofrimento é uma forma de glorificar a Deus, mas não é qualquer sofrimento que glorifica a Deus. Por isso é que Pedro disse, ninguém sofra como ladrão, ninguém sofra como maldizente, ninguém sofra como homicida. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe disso, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então a gente observa que há pessoas que estão sofrendo como ladrão, roubou alguma coisa, estou passando a luta, fui acusado. Se você fez, vai ter que pagar. Ninguém sofra como maldizente. Se a pessoa espalha uma contenda, uma calúnia, difama um irmão, depois sofre um processo por causa dessa calúnia, esse sofrimento, Deus não está sendo glorificado. Pelo contrário, o nome do Senhor está sendo blasfemado. Ninguém sofra como alguém que está se intrometendo em negócios alheios. Eu não posso me envolver em questões que não diz respeito à minha fé, que não faz parte do meu ofício. Não. A nossa luta é a luta para que Cristo seja conhecido e glorificado. A igreja do primeiro século sofreu muita perseguição por parte do governo romano, de Herodes e César. Muitos cristãos foram levados para arenas, para as fogueiras, para a forca. Mas ainda assim, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, toda alma esteja sujeita às autoridades. Porque não há autoridade que não fora constituída por Deus. Quem resiste à autoridade não resiste a homem, mas resiste a Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, antes de tudo, Timóteo, faça as orações por todos os homens, principalmente pelos que estão revestidos de autoridade, para que tenhas uma vida quieta e sossegada. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E a minha oração é hoje para que Deus abençoe a nossa nação, para que Deus salve a nossa nação, para que Deus venha converter a nossa nação, do presidente aos ministros, deputados, senadores, todos alcancem essa luz do Evangelho de Cristo. Todos recebam a sabedoria para ter discernimento nas suas soluções. Nossa oração é pela paz. Jamais poderemos criar contenda, discórdia ou fazer oração contrária. Não. Nós oramos para Deus abençoar. Nós oramos para Deus salvar. Nós oramos para Deus converter. Essa é a nossa missão. Fomos chamados, então, para glorificar a Deus através do nosso sofrimento. Então, tem sofrimento que, por mais injusto que pareça, se é pela causa de Cristo, é porque você deu um bom testemunho, e ainda assim os inimigos se levantaram contra você. Você não deve revidar com vingança,
Você deve apenas orar e entregá-los na mão de Deus. Até a própria morte glorifica a Deus. Foi Jesus que falou isso para Pedro, na praia, depois da ressurreição. Jesus falou, quando tu eras moço, tu ia para onde tu querias, mas quando tu ficares velho, tu vai para onde tu não queres. Te amarrarão e te cingirão. Aí Jesus, entre parênteses, diz, e isto ele se referia ao tipo de morte que Pedro glorificaria a Deus. Então a morte para o cristão não é tragédia, é uma forma também de Deus ser glorificado. João disse no Apocalipse, bem-aventurados que morrem no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos, que as suas obras o sigam. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que Cristo seja engrandecido no meu corpo, glorificado no meu corpo, porque o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Como assim, Paulo? Como a morte pode ser lucro para alguém? Morte é tragédia, morte é fatalidade, morte é interrupção dos sonhos, de uma vida. Mas Paulo, ele entendia que até a morte era um instrumento de glorificação a Deus. E ele podia dizer, a morte para mim é lucro, porque eu vivo para Cristo. Quem vive para Cristo até a morte é lucro, porque você vai viver, ou vai ver o Cristo, melhor dizendo, que você viveu para Ele. E o Senhor nos dê essa graça, esse entendimento, essa maturidade, essa espiritualidade, esse discernimento, de entender que a salvação, ela envolve muitas coisas maravilhosas. Por isso é que Paulo disse, ainda que o meu corpo, meu homem exterior, corpo, fora, se corrompa, adoeça e envelheça, mas que o interior se renove dia após dia. Então é bom a gente ter esse discernimento que a salvação em Cristo é acompanhada de muitas evidências. O salvo, ele é cercado de muitas promessas. Ele é brindado com muita esperança, com muita fé na preciosa palavra de Deus. Então, o que é mais uma evidência do salvo? A oitava evidência de que você está salvo é de que você quer fazer a vontade de Deus. Eu tenho aprendido que existem 3 tipos de vontade. A vontade humana, divina e a demoníaca. A vontade demoníaca, quando é que essa vontade é feita? O diabo está por trás do ódio, da vingança, da traição, da mentira, da corrupção, da violência, do homicídio, do assassinato, da idolatria, da prostituição e de tantas outras coisas. Essa é a vontade do diabo e ela é satisfeita por aqueles que não conhecem a Deus. Existe a vontade humana, é a volição, capacidade própria. Você tem, livre-arbítrio para decidir aquilo que você quer fazer, quem você quer seguir. E quando você é do mundo, essa vontade humana, ela é controlada pela vontade maligna. Porque você é escravo da sua própria vontade, do seu próprio erro, do seu próprio eu, da sua própria transgressão. Mas depois que tu conhece a Cristo, você conhece a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Jesus disse, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Sei que esse estudo é longo, mas um dia, peça a Deus graça, sabedoria, para ir ouvindo aos poucos, até que essa palavra entre no seu coração, e você se cerque, brinde a sua alma, seu espírito, a sua mente, de que um salvo em Jesus tem que passar por esses caminhos da palavra de Deus, descobrir que a melhor coisa é fazer a vontade de Deus. Há muita gente enganada dentro das igrejas. Na verdade, Jesus está dizendo que muitos vão aparecer diante dele dizendo, em teu nome eu profetizei. São profetas hoje aqui na terra, já foram no passado. Mas títulos não nos dá direito de entrar no céu. Não é atestado de santidade, nem de eternidade, nem passaporte para o céu, nem visto de cidadania eterna. Então a gente vai observar que profeta, operadores de milagres, expulsadores de demônios, pregadores, mestres, não importa o título, os dons que tivemos, que Deus nos conferiu. A questão é, eu estou pregando, mas por trás dos bastidores
Eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou cumprindo os propósitos de Deus? Jesus foi bem claro, e a gente tem que atentar para essa palavra. Somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então nós temos que parar tudo que estamos fazendo e perguntar para nós mesmos, se dentre tantas as coisas que estão envolvidas na igreja, de tanto ativismo, de tantos cargos, títulos que carregamos, diplomas, se estamos fazendo a coisa mais importante para Deus, que é estar fazendo a sua vontade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: faço menção de vós, Colossenses 1, 9 e 10, nas minhas orações, para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, cheios de toda sabedoria espiritual, cheios de toda inteligência espiritual, a fim de viver de modo digno a agradar o Senhor e cheio do conhecimento de Deus. Paulo orava pelos colossenses, entendendo que a coisa mais importante para eles não era ser cheio de si mesmo, cheio de suas vontades, mas ser cheio da vontade divina, porque essa vontade ia produzir neles frutos com os quais eles iam agradar a Deus. Mas aí vem a pergunta: o que é fazer a vontade de Deus? E essa pergunta merece bastante atenção e reflexão. Então, fazer a vontade de Deus é muita coisa na Bíblia. Porque Deus é um Deus pessoal, que se comunica conosco. Ao longo das Escrituras, ele revela a sua vontade, o que ele quer do homem. O que ele pensa, o que ele olha, o que ele ouve, o que ele sente, o que ele faz. Ele quer dividir conosco. E nós temos que ainda agradecer a esse bondoso Deus, que poderia fazer tudo sozinho, mas ele ainda divide e compartilha conosco essa graça de podermos executarmos algumas vontades que ele tem aqui na terra. É a oração do Pai Nosso. Jesus falou: vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está nos ensinando um princípio do reino de Deus, que a vontade de Deus precisa ser feita aqui na terra, porque no céu ela já é feita pelos anjos, que são ministros, né? São servos de Deus, seres angelicais que vivem a serviço de Deus diuturnamente. E a gente precisa entender que fomos salvos para fazer a vontade de Deus. Há um propósito pelo qual Deus conta conosco. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: vós sois cooperadores de Deus. Cooperador é cooperar junto, operar junto de Deus. Deus tem uma missão na terra e a missão é salvar a humanidade. Primeira grande vontade de Deus, a chamada vontade universal, é a vontade salvadora. Deus não quer que ninguém se perca, mas todos venham ao conhecimento da verdade. Se depender de Deus, ninguém se perderia. Infelizmente, ele não obriga, ele deixa você escolher. Mas a missão da igreja é pregar, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ide fazer discípulo. É a missão da igreja. Quando a igreja obedece a ordem da evangelização mundial, ela está executando essa vontade do Pai, que é a vontade salvadora da humanidade. A segunda grande vontade de Deus é a vontade moral ou preceptiva, uma vontade que envolve preceitos, ordenanças, mandamentos. 1 Tessalonicenses 4,3: e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Quem resiste a isso não resiste a homens, mas resiste a Deus. Que cada um saiba possuir seu vale de santificação e honra. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Então a santidade é uma vontade moral, faz parte da natureza íntima de Deus. Sei de santo como eu sou santo. E talvez você me pergunte: como posso ser santa num mundo tão pecaminoso, tão decadente, tão depravado? É impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Por isso que ele derramou o Espírito Santo, colocou dentro do vaso de barro, para santificar esse homem e essa mulher, a fim de que ele sirva de testemunho para o mundo, porque nós um dia iremos julgar esse mundo, que não creu que Deus podia colocar um homem santo no mundo, uma mulher santa.
e viver segundo a vontade de Deus. Então a gente observa que santidade é uma vontade moral, é um requisito, é uma exigência de Deus para aqueles que verdadeiramente diz ser salvo. Eles foram transformados e eles agora querem viver uma vida diferente do outro, uma vida de consagração, de separação, uma santidade mental, visual, verbal, sentimental, comportamental e espiritual. Espírito, alma e corpo, disse Paulo aos Tessalonicenses 5:23, estejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente observa que a santidade é possível. Agora, aqueles que são contendeiros, contenciosos, e diz que é difícil, aí a palavra é muito dura. Deus não é Deus de meio termo, com Deus é tudo ou nada. Ou é santo ou não é. O Senhor disse assim, quem é santo, santifique-se ainda. Nunca está bom, precisamos melhorar sempre. E quem é sujo, suje-se ainda. Então a santidade moral significa a santidade do espírito, da alma e do corpo. E nós temos ainda a santidade relacional, que envolve relacionamento. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus que quer se relacionar conosco, quer conversar conosco, divide seus sentimentos conosco. Paulo disse, quero que tenha os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Então você é salvo para ter os sentimentos de Jesus dentro de você. E não essa toxina do ódio, da mágoa, não aceite isso. Não deixe seu coração se tornar um baú de lixo, um depósito de mágoa, de ressentimento, de amargura, vingança, ódio. Porque o ódio é um copo de veneno que quem toma não é o que você odeia, é aquele que está odiando. É esse que está sendo envenenado. Aquela pessoa que você odeia talvez nem saiba que você odeia tanto. E é você que vai sofrer. Então a gente observa que na vontade relacional, Amós já dizia, como andarão dois juntos se não estiver de acordo? Então, para você ter amizade com Deus, andar com Deus, sentir Deus, você precisa entendê-lo, que Ele é um Deus de relacionamento, mas Ele tem sua cultura, sua maneira de agir e trabalhar. Ele é um Deus amoroso, Ele não pode andar com um filho que é rancoroso. Ele é um Deus justo, não pode andar com um filho que vive na injustiça. A gente tem que ter esse discernimento espiritual. Então, é um relacionamento de amor, ternura, temor. Isso é muito importante. Não tem como se relacionar com Deus sem ter temor. Nós estamos vivendo uma época que o temor está sendo extinguido, saindo das pessoas. Mas lá em Hebreus 12:29, a palavra diz, pelo que servamos a Deus com reverência e santo temor, porque Ele é um fogo consumidor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você começa a temer a Deus, já está começando a ser sábio. Salmo 128 é a base da família. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás e irás bem. Todo o fracasso das famílias hoje está ligado a um homem que não teme a Deus dentro da casa. Quando ele teme a Deus, honra a Deus, seus princípios, seus mandamentos, certamente a sua família será bênção. E uma outra coisa também que envolve relacionamento é obediência. Alguém diz, obediência é muito caro, a desobediência é muito mais caro. Tudo que precisamos ser obedientes. A obediência é uma blindagem, que ela te protege. O povo de Israel, Deus falava simplesmente isso, se tão somente me obedeceres, me ouvirdes, guardares meu mandamento, feliz serás e irás bem. As bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Mas se não me ouvirdes, não obedecerdes, as maldições te alcançarão. Então é simples assim. Essas campanhas loucas que tem por aí sobre quebra de maldição, 7 segunda-feira, 7 terça, 7 sexta, elas só terão sucesso se nessas campanhas alguém falar que você só vai quebrar a maldição que está na sua vida se tu obedecer. Senão, serão campanhas em vão. Se você quer a quebra da maldição, dos males que você tem sofrido, mas insistir em caminhar na desobediência, essas maldições vão te acompanhar. Porque o que quebra a maldição, que espanta a maldição, que afasta da sua vida,
e te torna a tua casa uma bênção. Unindo o amor de paz é a obediência a Deus e a sua palavra. Deus é fiel. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás e irás bem. Vontade relacional. Temos a vontade ainda chamada circunstancial ou direcional. Vai ter momentos na vida que Deus vai estar falando pelas circunstâncias. É uma doença que está em volta. É uma tempestade, é um vento que está soprando. E a voz de Deus está por trás de tudo isso. Mas a gente está ignorando. Jonas está dormindo e o vento está soprando no navio. Deus está falando. Mas o profeta está dormindo, está ignorando a voz de Deus. Está ignorando a voz do vento. Até que a coisa chegou num ponto que descobriram que não era normal todos no navio estarem com medo de morrer, porque as ondas aumentavam mais. E só aquele homem ignorando tudo aquilo. E descobriram que ele realmente era o culpado de todo aquele vento. Então a gente vai ter que entender que Deus fala pelos ventos. Está na Bíblia, na 1:3. Deus tem seu caminho na tormenta. O vento não é para nos destruir, é para nos acordar, nos despertar, nos levar para a missão. Jonas está fugindo da missão, está indo no navio errado, está indo para Tarsis, quando deveria ir para Nínive. Já que ele não quis ir de navio para Nínive, porque Deus tinha falado para ele ir para lá. Mas ele ignorou, pegou o navio para outro lugar. Então Deus falou, já que tu não vai de navio, porque tu é fugitivo, eu tenho o meu Uber marítimo, o meu transporte particular, que foi o grande peixe. A Bíblia fala que Deus falou ao peixe. Então o peixe levou Jonas no caminho certo. O peixe não fez mal nenhum a ele. E lá na praia, lá em Nínive, o Senhor falou, ó, vomita esse homem aí, esse profeta. Então a gente tem que entender que existe vontades circunstanciais. A circunstância, às vezes que estamos envolvidos, está sinalizando positivamente ou negativamente. A gente vai ter que ter esse discernimento. Uma direção. Né? O navio quebrou com 276 passageiros onde Paulo estava. Paulo está indo para Roma para ser julgado. Mas a viagem foi pela metade. Houve um desvio de rota, o navio quebrou. Paulo não murmurou. Paulo está ligado. Na verdade, precisava parar ali, na ilha de Creta, onde uma família ia ser ministrada e Deus ia fazer coisas grandiosas e depois ele ia seguir viagem. Então a gente precisa ter esse discernimento, isso é a vontade de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então nós temos na Bíblia muitos tipos de verdades, onde essas verdades de Deus, elas só aparecem, só se evidenciam, ou só mostram que nós somos salvos. Nós estamos debaixo agora de uma direção de Deus. Essa vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ela nos leva para glorificar a Deus. E a salvação, para concluir, ela se evidencia por meio da graça. Salvação é pela graça, mas galardão é pelas obras. Guarde isso, meu irmão. Isso é muito importante a gente entender. Há muita gente que está pensando só de chegar no céu. Mas não é só chegar no céu, não. Tem um tribunal de Cristo para encarar. Porque nós havemos de comparecer, antes, disse Paulo, ao tribunal de Cristo, para que por meio desse corpo, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, do bem ou mal que tiver feito por meio desse corpo. Então no céu nós temos o tribunal de Cristo. Não é um tribunal para julgar se tu vai ser salvo ou não, se tu chegou lá, tu já está salvo, mas julgar as tuas obras. E as nossas obras serão jogadas no fogo da purificação para testar a originalidade de cada obra. Se a tua obra aqui na terra, como pregador, pastor, dirigente de igreja, missionário, cantor, seja qual foi a função, se ela é comparada a ouro, prata ou pedra preciosa, materiais reprovados pelo fogo, tem muita pregação, muita direção, muito cântico, muita coisa, que para Deus é madeira, feno e palha. Quando jogá-la no fogo vai virar cinza e a pessoa não vai ter direito a galardão nenhum.
Mas tem obra que são aprovadas por Deus, ouro, prata e pedra preciosa. Ouro é símbolo da glória de Deus, da palavra de Deus, da santidade de Deus. Prata é símbolo de redenção, resgate. Recursos usados na obra de Deus, né? Para fazermos a obra de Deus aqui na terra. Tem gente que trabalha com prata. São verdadeiros missionários, às vezes secretos, que usam seus recursos para ajudar sacerdotes, ajudar missionários, e vão ser galardoados no céu. E a salvação também passa pela pedra preciosa, que são os frutos do Espírito, é o próprio Espírito Santo. Trabalhar com pedra preciosa, trabalhar o que há de mais importante na obra de Deus, que é trabalhar com os frutos do Espírito Santo. Com essa motivação principal, que Deus é glorificado. Então, lá no tribunal de Cristo, Deus vai avaliar as motivações, nossas intenções, nossas oportunidades, nossa capacidade. Tudo aquilo que Ele nos deu para fazer. Então, que o Senhor nos ajude e nos dê graça para entendermos quão grande é essa salvação. E devemos aproveitá-la, nos aprofundar, desenvolver com temor e tremor. Porque um dia estaremos diante do Senhor. E no céu Jesus não será médico porque não terá ninguém para curar. Não será advogado porque não tem problema para resolver. Ele será o nosso Senhor, o nosso patrão. Ele vai pedir conta da nossa mordomia, dos nossos talentos, dos nossos dons. O que fizemos com os dons, com os talentos? O que fizemos? Alguém disse esses dias num podcast, no céu não entra funcionário. Crente que trabalha, canta e prega só por dinheiro. Na verdade, não tem mais nada para receber no céu, já recebeu na terra. No céu, só entra filhos que têm direito à herança. E na terra você não foi rico por causa de Jesus. Mas no céu você vai ter riquezas escondidas para receber da mão do Senhor. Não estou dizendo que pastor não deve ser assalariado, quem prega não deve ganhar. Paulo disse, não atarás a boca do boi que debulha. Você não pode matar de fome o boi que produz para você. Digno é o obreiro do seu salário. Quem prega o evangelho que viva dele. Tudo isso Paulo disse. Porém, existe uma linha tênue que separa aqueles que verdadeiramente são ajudados por associações, ministérios de forma digna, e existem os avarentos, cães gulosos, que só prega a igreja grande porque a oferta é maior e despreza a igreja pequena porque lá não tem nada para dar. Então esses não sou eu que vou julgar, é o dono da obra. Cada um receberá o seu galardão segundo a sua obra. Que Deus nos abençoe. Paz e graça.